Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia, Cristina. Esta semana começamos com Viúvas Negras e um distante e estranho pulsar. Logo aos domingos de manhã, uma viúva negra, o que é que isto quer dizer? Viúva negra corresponde, em astronomia, bem entendido, a um sistema, duas estrelas em que uma delas frequentemente é um pulsar. Um pulsar é uma estrela de neutrões, ou seja, uma estrela que resulta da explosão de uma estrela de grande massa, estrela pequenina, mas muito, muito densa, e se é pulsar, é um farol. Porquê? Gira muito rapidamente sobre si própria e, geralmente, nós conseguimos perceber que é um pulsar porque tem este feixe com radiação muito energética, raio-x, rádio, raio gama, que funciona quase como um farol em todo o universo, ilumina o universo. E estamos então aqui a falar de um sistema muito curioso, descoberto agora, a cerca de 3.000 anos-luz da Terra. E então temos um pulsar, mas será que é mesmo um pulsar? Já lá vamos. Que tem uma estrela a girar à sua volta e este pulsar está aos poucos a comer a matéria desta sua estrela que gira à sua volta, e daí o termo de viúva negra. Vai acabar por desfazer autenticamente esta estrela que está à sua volta. Primeiro ponto muito interessante neste sistema é o sistema em que temos a estrela que orbita este pulsar à distância mais pequenina que nós conhecemos. Mais pequenina quer dizer que também demora muito pouco tempo a girar à volta do pulsar. Quanto tempo? Olha, apenas 62 minutos. É muito próximo do pulsar, o que faz também com que ela sofra muito com a ação energética deste pulsar. Depois, esta estrela que orbita o pulsar tem a mesma face, sempre a mesma face virada para a estrela, tal como acontece a nossa Lua com a Terra. E isso faz com que, aqui a partir da Terra, nós estejamos sempre a ver, ora, a cada 62 minutos, ora a zona, o hemisfério mais quente, ora o hemisfério mais frio, ou menos quente neste caso. Ou seja, mais brilhante, menos brilhante. Mais brilhante, menos brilhante a cada 62 minutos. E foi assim, Cristiana, que foi detectado este sistema da viúva negra, precisamente à custa desta variação do brilho. Olha, para teres uma ideia, com uma variação de fator de 13 a cada 62 minutos desta estrela que está a ser autenticamente despojada por este pulsar. Mas nada neste sistema é imediato ou de fácil compreensão. Porquê? Porque para além destas duas estrelas deste sistema binário, os cientistas descobriram, imagina tu, uma outra estrela que gira à volta destas duas e que demora 10.000 anos a girar à volta destas duas mais interiores. Portanto, imagina só teres uma estrela que demora apenas 62 minutos a girar a pulsar e uma outra 10.000 anos a girar este mesmo pulsar. Ora, eu disse há bocado que os pulsares geralmente conseguem ser identificados à custa desta radiação de raio-x e raio gama, este farol de energia. Pois, mais uma surpresa que nos dá este sistema é que, como é que os cientistas descobriram este sistema? Foi à custa da variação do brilho da estrela que está a ser despida. Não foi à custa deste farol de raio-x e de rádio, e também raio gama, do pulsar. Porquê? Porque ele não exibe essa energia. Ou seja, ele não está a emitir raio-x ou emissão de rádio como aquilo que nós estávamos à espera de um pulsar. Mas dizem os nossos modelos e a nossa observação que muito provavelmente será um pulsar porque está mesmo a comer o material da sua estrela mais próxima. Ou seja, estamos perante um sistema triplo que a sua própria natureza é esquisita. Porque termos uma estrela a girar à volta de uma estrela que explodiu, já por si é extraordinário. Como é que aquela estrela consegue orbitar à volta de uma estrela que já explodiu, quando a explosão da estrela iria tirá-la para outros sítios? E, ainda por cima, com uma outra estrela que demora 10.000 anos a girar à sua volta. Dizem os astrónomos que, provavelmente, este sistema nasceu num aglomerado de estrelas, num enxame de estrelas, que esteve muito próximo do centro da nossa galáxia e que foi desfeito. Quando foi desfeito esse enxame, o que é que sobreviveu? Este sistema triplo. Vamos continuar a analisá-lo porque é extraordinariamente delicioso do ponto de vista científico. Vamos continuar com pulsares porque damos um salto a um outro pulsar que está a intrigar muito os astrónomos. E é um pulsar que está a cerca de 163.000 anos-luz da Terra, que é como quem diz, não pertence à nossa Via Láctea. Está numa das galáxias satélites da nossa Via Láctea, na grande nuvem de Magalhães, e, para teres uma ideia, este pulsar demora apenas 322 milissegundos a girar sobre si mesmo. E está a intrigar os astrónomos porque este pulsar é cerca de 10 vezes mais brilhante
do que qualquer pulsar encontrado na nossa própria Via Láctea. E, portanto, isto não será, obviamente, uma especificidade da Grande Nuvem de Magalhães, não. Deve estar aqui a existir um outro fenómeno qualquer que aumenta o brilho deste pulsar, porque nós, de facto, não conhecemos na nossa Via Láctea pulsares tão brilhantes como este que agora foi encontrado na Grande Nuvem de Magalhães. Miguel, seguimos com o destaque a um trabalho que tem sido feito a bordo da Estação Espacial Internacional, um dos poucos lugares da humanidade em que astronautas de vários países, incluindo Estados Unidos e Rússia, trabalham em conjunto. Um autêntico embaixador da humanidade da Estação Espacial Internacional. Eu sou confesso, adepto e admirador da Estação Espacial Internacional e trazemos hoje aqui a ISS, a Estação Espacial Internacional, porque a NASA divulgou esta semana a sua brochura de estatísticas de utilização da estação. E é muito interessante, só para termos uma pequena ideia, entre dezembro de 98 e abril de 2020, nós tivemos 3.040 investigações a bordo da Estação Espacial Internacional, 2.349 concluídas, 4.418 investigadores que utilizaram a Estação Espacial Internacional, 109 países, entre eles Portugal, que já teve também experiências a bordo da Estação Espacial Internacional. E entre abril e outubro do ano passado, só nesse período de tempo, teve 277 investigações e 575 investigadores de 26 países. Quais são as principais investigações feitas na estação? Biologia, 58%. Física, 16%. Pesquisas em fisiologia, perceber o nosso corpo humano em condições de microgravidade, 12%. E tecnologia, 6%. E também divulgaram o top 5 dos artigos mais citados na literatura científica de investigações feitas na Estação Espacial Internacional. E olha, tivemos desde eventos de raios cósmicos que permitem perceber melhor a antimatéria que existe no universo, é um dos artigos mais citados, um artigo sobre a maior perda de óssea que sente um astronauta em espaço e que descobriram que foi nos ossos da pelvis, da anca e da perna, ou, por exemplo, um estudo sobre um instante em que um buraco negro conseguiu engolir uma estrela numa galáxia distante. Isto foi observado por um telescópio a bordo da Estação Espacial Internacional. Ou, por exemplo, também como é que a salmonela é afetada a microgravidade. Portanto, como podes ver, há aqui muitas investigações com impacto na Terra. E neste momento, o que é que está a ser feito nesta altura, nesta expedição a bordo da Estação Espacial Internacional, mais de 400 km acima das nossas cabeças? Olha, por exemplo, há uma investigação da ESA, está a decorrer neste momento, a Agência Espacial Europeia, que está a mapear a radiação que se sente em alguns locais muito específicos dentro da estação. E isto é utilizado e vai ser não só muito útil para as futuras explorações humanas noutros sítios do Sistema Solar, mas também aqui na Terra, Cristiana. Porquê? Porque isto ajuda também a vários trabalhadores, por exemplo, das minas centrais nucleares, a terem dispositivos, também no seu vestuário, que permite analisar instantaneamente o nível de radiação que têm. Portanto, isto também é feito lá em cima. Outras atividades que estão a ser feitas neste momento. Por exemplo, como é que o microbioma intestinal é afetado em microgravidade. Isto também traz problemas graves na Terra e, portanto, a investigação está a ser feita lá em cima, tem também repercussões aqui. Depois, uma experiência muito interessante, a Agência Espacial Japonesa, que tenta perceber como é que se derretem e solidificam-se materiais que não estão em recipientes sólidos. E, portanto, isto reduz as imperfeições e esta produção, esta maneira de produzir melhor este tipo de sistemas pode ajudar a perceber melhor, de maneira mais eficaz, o derretimento de óxidos no nosso próprio planeta. E também ligas transparentes, ou seja, está a decorrer uma experiência que permite perceber como é que uma mistura de diferentes materiais, utilizando também materiais orgânicos, permite construir ligas transparentes. Como podes ver, isto tem uma utilidade tremenda também aqui no nosso próprio planeta. Como não poderia deixar de ser, muitas experiências também no campo da biologia e com influência aqui na Terra. Como, por exemplo, uma das experiências tenta perceber a quantidade de bactérias que estão presentes também na própria Estação Espacial Internacional e como é que nós podemos lidar com a mesma. Betão. Como é que o betão evolui e consegue produzir-se e evoluir na Estação Espacial Internacional? É sempre de maneira diferente. A maneira como os materiais, sejam biológicos ou não biológicos, trabalham ou evoluem em microgravidade, é fundamental percebermos a sua própria evolução. Portanto, são apenas algumas das investigações que estão a decorrer
neste precisamente lá em cima. Para terminar, Miguel, rapidamente, temos música. Música de buracos negros. Sabes que nós sabemos que no espaço não existe som. Não existe som porque a maior parte do espaço é vácuo. Mas há zonas do universo que não são vácuo. Por exemplo, perto de buracos negros ou em aglomerados de galáxias, temos gás, muitas quantidades de gás quente que funcionam como um meio para ouvir precisamente o som. E o primeiro vídeo que nós vamos ouvir, isto faz parte do projeto de sonificação da Chandra, é precisamente o som das ondas de pressão de um buraco negro. Isto é o que se pode ouvir se estivéssemos nas proximidades de um buraco negro, mas não conseguimos ouvir desta maneira. Este som foi aumentado de 57 a 58 oitavas acima do verdadeiro som. Portanto, isto é o som de um buraco negro que foi-nos dado pelo telescópio espacial Chandra, na galáxia de Perseu, no aglomerado de galáxias de Perseu. Depois, o próximo é também de um buraco negro, muito conhecido. Olha, foi aquele buraco negro que conseguimos a fotografia de sua sombra. E aqui o que nós temos são ondas de raio-x do Chandra, luz óptica do Hubble e também de rádio do Atacama. E o que estamos a ouvir é precisamente como é que se pode compor uma sinfonia deste buraco negro à custa de energias diferentes, luzes diferentes e, portanto, com tons diferentes também em cada uma destas energias. Isto é muito mais do que arte, isto também é ciência, porque o ouvido ajuda-nos a perceber diferenças nas informações que recebemos. E para além de ser também uma maneira muito diferente e interessante de pessoas com deficiência visual poderem perceber, compreender melhor o cosmos que nos rodeia. Miguel, obrigada, um bom domingo Obrigado. e até o próximo fim de semana.